tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de dezembro de 2015, é uma terça-feira, e o nosso verbete é de número 3609. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 15 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é Caça-Talentos Interassistencial, da especialidade Liderologia. E o verbete foi redigido pelo nosso verbetógrafo Diego Lopes, que é brasileiro, natural de Curitiba, Paraná, graduado em jornalismo, especialista em marketing, voluntário da Conscienciologia desde 2011, docente da Conscienciologia desde 2012 e tenepsista desde outubro de 2015. Agora, o caça-talentos interassistencial é a consciência intro- ou extrafísica empenhada na tarefa de identificar, abordar, orientar, encaminhar personalidades capazes de contribuir com o trabalho das equipes de interassistência tarística, sendo epicentro cosmoético, cultivador multidimensional de trafores. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal traforista, o holopensene pessoal proexológico atrator de consciências afins a maxi-proexis grupal. E aqui na fatologia, a condição do atrator ressomático interassistencial, o fato de toda consciência possuir trafores, o fato de toda proexis ser embasada em talentos pessoais, o fato de toda consciência exercer algum tipo de liderança. A inteligência do líder no direcionamento do indivíduo para as tarefas compatíveis aos talentos. A necessidade de o líder fazer convergir os interesses de muitas pessoas para o interesse comum. A aptidão cosmoética de extrair o máximo dos liderados em prol deles próprios. A identificação das consciências com talentos para a interassistência. A orientação das consciências nas tarefas de interassistência. E aqui na parafatologia, a escolha do elenco da Maxi Proexis vindoura pelo evoluciólogo do grupo evolutivo. O curso intermissivo enquanto celeiro de talentos interassistenciais. O Maxi Mecanismo Multidimensional Interassistencial enquanto sementeira multissecular de trafores. Agora, aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção para algumas listagens. A gente tem aqui a primeira, denominada líder, onde ele coloca 4 ações inteligentes a serem praticadas pelo epicentro consciencial na tarefa interassistencial. Depois tem uma abordagem aqui mais específica dos trafores e mostrando aqui 2 recursos para qualificação. Em seguida tem uma tabela com 14 trafores e respectivas técnicas otimizadoras dos talentos pessoais. Agora, na remissiologia, nós destacamos consciência de equipe, identificação do trafor, liderologia, megatrafor e somatório de esforços. E aqui na frase enfática, a proexis conecta os trafores da consim, homem ou mulher, à solução das necessidades evolutivas. Cada peça do maximecanismo interassistencial tem um lugar decisivo de encaixe. E aqui na questionologia, você já é capaz de discernir com clareza os talentos das consciências do grupo evolutivo? Conhece alguma tarefa interassistencial onde esses talentos se fazem necessários? E aqui na bibliografia específica, nós temos 2 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Aptidão, olheiro, talentoso, epicentro, liderança. Habilidade, proexofilia, megatrafor, inteligência, traforologia. Qualificação, maxi-proexis, autopesquisa, singularidade, evolutividade.
interassistência, multidimensionalidade, conscienciocentrologia, pré-intermissiologia, liderologia. Agora, antes da gente entrar no verbete propriamente dito, eu queria fazer aqui alguns anúncios. Eu queria falar desse curso Laboratório Grupal da Técnica de mais um ano de vida intrafísica, promovido aqui pelo CAEC. Ele inicia, então, em 15 de janeiro e é o primeiro módulo, né? De 15 a 17 de janeiro, ele tem 4 módulos e tem a duração de um ano, obviamente, para combinar aí com a técnica, né? Então, essa técnica, para quem não fez ainda, ela é muito interessante e muito importante para dinamizar a evolução. Aquela pessoa que está se sentindo um pouco estagnada ou devagar, quase parando, ou insatisfeita com os resultados, né, que ela vem obtendo, ela é muito interessante, é muito produtivo, né, você focar, investir nessa técnica. Tem tem vários professores, várias abordagens, a equipe docente aí tem praticamente uma dezena de professores, tem a participação especial da Conscius. Então, quem quiser mais informações, pelo CAEC, né, Secretaria do CAEC, 45-3525-2652. Você pode fazer parcelado, enfim, o pessoal facilita aí, para que todos possam fazer. caec@caec.org. Tem uma outra chamada também, que é aqui para o nosso curso de esperticidade, agora de 28 a 30 de dezembro, vai ser no auditório do CAEC, e o tema é autodesassedialidade. E entre os benefícios, né, desse curso é a ampliação da autopesquisa, o desbloqueio encefálico, ampliação do autoparapsiquismo, auto e heterodesassédios conscientes. E o curso, então, ele é teórico e prático e ele objetiva fornecer ferramentas evolutivas para os interessados em atingir a desperticidade. Então, a gente vai ter 3 campos, né, um de desbloqueio encefálico, o outro um exercício de expansão energossomática, depois participações, né, dos epicões Moacir Gonçalves, professor Luiz Gonçalves, e para variar um pouco aí os nomes, eu mesmo. A gente tem aí 2 sobrenomes, né, Gonçalves. Então, pessoal, esse curso é agora, tá? 28 a 30 de dezembro. Quem quiser participar, é só procurar aqui a secretaria do CAEC. E vamos lá, acho que todo mundo precisa estudar esse assunto, né, desperticidade. E acho que vale a pena aí a gente investir, né, nessa autopesquisa. Agora, a gente pode, então, Diego, entrar no seu verbete. E eu queria que você comentasse para a gente da sua motivação, dos bastidores aí da escrita, né, desse tema. Esse assunto também, liderologia, é muito importante, né, para a gente, assim, intermissivista, não tem como não abordar isso, não desenvolver isso ao longo da nossa proexis, né? Uns já tem mais inato esse traço, outros menos. Eu achei muito importante essa sua ideia de escrever sobre isso, né? Você pegou um termo da Socin, né, bem utilizado aí no meio das empresas, né? Sim. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todo mundo, né? Também a participação aí dos teletertulianos e também a toda a equipe aqui do Tertuliário, o pessoal também da Ciclosapiens, que faz um trabalho excelente aí de apoio ao nosso processo de escrita, e também aos amparadores, né, que são coadjuvantes desse nosso trabalho aí e que ajudam muito a inspirar a
a gente a ter essas ideias inspiradas aí de tratar esses assuntos de modos até, como você mesmo falou, utilizando uns termos assim diferentes, que chamam até mais atenção muitas vezes, né? A gente fala de liderologia, às vezes parece uma coisa um pouco distante, quando você fala de um tema um pouco mais popular, isso ajuda a criar rapport com as pessoas. Esse tema, ele surgiu, eu tive a ideia dele durante o trabalho que eu desenvolvi de voluntariado no IPC em Curitiba. Então, eu coordenei durante 2 anos a área de conscienciocentrologia, que, se a gente faz uma aproximação assim, grosso modo, seria como se fosse o RH de uma instituição conscienciocêntrica, então, mas com as suas diferenças. E o que a gente fazia, basicamente? A gente fazia todo o processo de acompanhamento do voluntário, desde a sua entrada na instituição, a manutenção desse voluntário na instituição e, quando fosse necessidade, né, o processo de saída dele. E uma das coisas mais, assim, uma das atividades mais importantes que eu percebi nesse trabalho era a de você ser capaz de perceber quais são os trafores que a pessoa possui, que o voluntário ou o candidato voluntário, ou mesmo aquele que já está há um bom tempo na instituição, quais são os trafores que essa pessoa tem e como utilizar, como aplicar esses trafores no dia a dia do voluntariado. Não apenas para o benefício da própria instituição, mas para o benefício do voluntário em si. Como ajudar, como direcionar ele dentro do voluntariado, dentro da atividade de voluntariado, para que ele pudesse desenvolver aquele talento que muitas vezes ele nem percebia que tinha, mas que a gente percebia pela conversa, pelas atitudes da pessoa, e ajudar a pessoa a se desenvolver nesse sentido. Então, o verbete ele surgiu dentro desse contexto, e aí ao longo da escrita eu saí dessa área de voluntariado. Hoje eu nem estou mais no IPC, hoje eu estou tocando um trabalho na Sinvex, lá em Curitiba. Mas aí, ao longo da escrita do verbete, me vieram vários insights, várias ideias sobre uma ampliação mesmo desse tema, de que isso não se restringe só a esse trabalho do voluntariado, mas é quase um estilo de vida. Você ter essa postura de estar sempre atento aos talentos das pessoas e saber fazer esse processo de aglutinação, de direcionamento e ajudar as pessoas, o grupo em si, a evoluir, né? Se a gente for pensar assim, num extrapolacionismo dessa condição, uma condição bem à frente, é o que o evoluciólogo faz com a gente, né? O trabalho do professor Valdo, né? O tempo Exatamente. todo foi em cima disso, né? E essa condição até que se coloca aqui do verbete que você colocou na remissiologia, que é sobre a questão da aglutinação, né? Atrator ressomático. O atrator ressomático, né? Que você coloca que ao longo do verbete você, logo aqui na fatologia, né? Até ali, a questão do atrator ressomático, que justamente é esse papel de fazer essa convergência dos trafores, dos talentos, né, em cima de uma maxi proexis. Então, com certeza, super importante esse tema. Agora, Diego, vamos lá. Na fatologia, na página 1, na 4ª linha, ele pergunta como é utilizada a capacidade do líder despertar na consciência talentosa o desejo de ajudar nessa época de medos e inseguranças omnipresentes. Muito importante essa pergunta, é uma pergunta excelente, acho que é bem bacana começar por ela, porque acho que é uma das principais questões, uma das grandes dificuldades de qualquer pessoa que está liderando um trabalho, um projeto, alguma frente de assistência. Como você conseguir despertar o desejo da outra pessoa em ajudar, em participar daquele projeto. Algumas coisas, assim, algumas ações, algumas ideias que são importantes a pessoa considerar. Primeiro, qual é o benefício que a pessoa enxerga em participar daquele trabalho? Você é capaz de transmitir esse benefício? Você consegue tangibilizar para a pessoa qual que é o benefício que ela tem em participar desse projeto? Não só pessoal, mas o benefício que o trabalho em si vai provocar, né? E qual que é a responsabilidade da pessoa em relação àquilo? Então, mostrar para a pessoa, por exemplo, ela tem um determinado talento que é essencial para uma determinada atividade. E a pessoa ela se omite em relação àquilo. Se você é capaz de mostrar para ela que além dos benefícios que ela está perdendo para si e os benefícios que ela está perdendo de oferecer para as outras pessoas, conseguir mostrar a responsabilidade que ela tem em relação àquilo, naturalmente a pessoa ela vai ter esse desejo despertado. Ela não vai querer ficar para trás, ela não vai querer ter esse ônus dessa culpa no cartório, digamos assim, de não participar.
E você comentou em relação ao professor Valdo Vieira, eu acho que é um dos principais exemplos em relação a isso, da capacidade que ele tinha de iniciar um trabalho, iniciar um projeto. A própria enciclopédia aqui é um exemplo disso, e de despertar nas pessoas o desejo, o interesse, a vontade de contribuir com esse trabalho, e mostrando a responsabilidade que todos nós temos em relação a esse projeto, né? Esse mega projeto. Não só esse, mas qualquer projeto de interassistência, ele pode ser abordado sobre esses vieses. Agora, você está comentando, eu lembrei daquele conceito de liderança situacional, que é um conceito da administração, né, de liderança, que eles têm um quadrante, eu não vou lembrar aqui o nome técnico, a denominação técnica de cada quadrante, mas o conceito é bem, acho que pode ajudar aqui a compreensão disso que você está trazendo para a gente, né? Que é justamente a liderança situacional, é essa condição da pessoa, do líder, agir em função do nível evolutivo, entre aspas, no caso, a abordagem não é essa, mas é do nível de competência do liderado, né? Então, o líder saber, desde segurar na mão daquele liderado que está mais no início do princípio, até dar liberdade, autonomia para aquele que já domina mais algum traço, né, que está ali em evidência no trabalho. Então, trazendo aqui para a Conscienciologia, né, é interessante a gente pensar, porque eu adoro esse conceito de liderança situacional, porque eu acho que ele se aplica muito bem em qualquer situação e considerando o paradigma consciencial, com certeza, né? Assim, eu tenho essa impressão de que os amparadores e os próprios líderes aqui intrafísicos, né, conscientes, isso ajuda muito no êxito da pessoa, né? Sim. Porque, que nem você colocou aqui essa questão de sobre os medos, né, inseguranças. Isso. Cabe ao líder também saber pegar mão na mão, né, do liderado que tem mais problema, mais inseguro, que tem mais medo, que está iniciando. Tem que ter o respeito ao momento evolutivo da pessoa, né? Exatamente. E saber dosar os desafios que são necessários para a pessoa naquele momento, né? Nem exceder digamos assim, no desafio, não passar do limite, também não dar um desafio em subnível, para a pessoa se sentir, digamos assim, também um pouco valorizada, né? Tem que acertar a mão. Dosar direito. Exatamente. Isso mesmo. Agora, também na fatologia, Diego, na penúltima linha, ele pergunta quais métodos e técnicas você utilizou na sua autopesquisa de modo a apontar os autotrafores ociosos. Então, assim, como é que a pessoa consegue perceber que ela tem um traforo ocioso, né? Basta você dar uma vasculhada, assim, nos fatos da própria vida, né? Às vezes há momentos em que você manifesta um determinado traforo e aquilo fica para trás. Os contextos vão mudando, e aí você pensa assim, poxa, mas lá na infância eu era bom com um determinado assunto, fazia bem determinada coisa, hoje não faço, às vezes tem até medo de fazer isso. Então, é sempre bom você fazer uma pesquisa da tua biografia, digamos assim, né, e tentando ver ali em quais momentos você desenvolveu determinada habilidade, determinado atributo. Eu procuro sempre fazer isso, ver o que eu já fiz de bom e se eu estou deixando para trás isso, tentando sempre colocar em prática. E também, uma coisa que é muito importante é o feedback das outras pessoas. Está sempre aberto ao feedback das outras pessoas, isso enriquece bastante. Às vezes os outros veem habilidades que a gente tem, que elas estão ociosas ali, que a gente não está aplicando, e vem um, vem outro, vem o terceiro, vem o quarto. Quando começa a vir muita gente falar, você não tem que prestar atenção, tem que parar e pensar, não, espera aí, tem alguma coisa aí. E aí estudar, e o principal que eu acho é não só ter conceitualmente isso, eu sei que eu tenho um traforo ocioso, é colocar ele em prática. O traforo, ele, do ponto de vista teórico, ele não vale nada, o que importa é o resultado prático dele. Diego, dentro disso eu ia até sugerir que eu procurei na bibliografia específica e não encontrei, que é o conscienciograma, né? Porque eu tive uma experiência de fazer o Recim 1 durante 10 meses e no final, quando eu olhei o meu mapa 360, eu vi trafores que eu não conhecia, assim, que eu não sabia que eu tinha. Eu olhei o mapa e falei, nossa, que essa pessoa deve ter dado algo errado, né?
E aí você vai verificando com os consciências cobaia que, na verdade, não. Acho que você até fala aqui da banalização do trafor por ser algo tão natural para você que você não percebe, né? Sim. Então, dentro disso, acho que uma ferramenta para mapear os trafores é o conscienciograma. Excelente. É uma boa dica. Boa sugestão, Laura. O que você acha, Eu acho Diego? excelente, tem que colocar mesmo. Ok. Você colocou a conscienciometrologia, Tem, né? tem alguns momentos mas aparece. eu acho que o conscienciograma é bem interessante, sim, colocar aqui. Até tanto para o liderado quanto para o líder. Para né? ambas as partes. Agora, você também, Adriana, queria perguntar? Sim, eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho em fatologia, quinta linha, o talento do líder na identificação das qualidades das consciências. Ok. Então, assim, o primeiro passo para a pessoa que ela quer ser boa em fazer isso, em identificar os talentos dos outros, é ser bom em identificar os próprios talentos. Então, eu penso que a liderança, ela começa sempre com um processo de autoliderança muito claro, muito bem definido. A pessoa, ela está bem com a autopesquisa dela, ela se aprofundar no autoconhecimento e saber aplicar os próprios trafores. Com isso, ela já ganha know-how suficiente para entender como é que os trafores funcionam, ver onde é que estão as lacunas dela, e aí ela ter também uma conscienciofilia, né? Um prazer em entender as outras pessoas, entender as consciências e saber observar. Porque os trafores, eles vão se manifestar nos fatos. Até tem um momento ali que eu acho que coloco na fatologia, falando sobre os fatos orientando as pesquisas na descoberta dos trafores, alguma coisa nesse sentido. Então, você observar como as pessoas que estão, por exemplo, num grupo em que você está liderando, né? Como é que essas pessoas se comportam? O que ela faz bem feito? Onde é que a pessoa apresenta algum resultado que é acima da média? E aí, você observando esses traços, você abordar a pessoa e ver se ela já percebeu que ela tem aquele trafor. Você identificou aquele trafor e ver se a pessoa também já identificou. E ajudar ela nesse sentido, né? Olha, você tem esse talento aqui, você pode desenvolver essa habilidade. Eu estava pensando respeito a isso o seguinte, que essa frase que você colocou ali tem muita relação com a megafraternidade. Porque há muitos líderes que se dão muito bem, mas eles não estão interessados em que os outros liderem também, sabe? E eu acho, incluso que às vezes, se vê um pouco incluso aqui na Cognópolis. Então, o fato de sacar o melhor de outro, de querer que o outro também seja líder, é muito importante. O professor Valdo falava muito isso, ele sempre falava que ele queria que nós fôssemos serenones mais rápido que ele. Era uma coisa assim que ele falava. Então, eu acho que tem muito a ver com a megafraternidade. Com certeza. O próprio conceito de pré-intermissiologia, né? Da gente ser líder interassistenciais, isso faz parte da evolução, né? Ou seja, esse legado de nós irmos nos formando enquanto líderes interassistenciais e, claro, preparando, fazendo os resgates e preparando novos líderes, né? Isso que você comentou, acho que é muito interessante, porque eu tenho visto assim, a gente às vezes conversa sobre pré-intermissiologia, algumas abordagens que eu já ouvi, a sensação que passa, não é dito de modo claro, mas a sensação que passa é que a gente vai atrás de uma série de consciências que são patológicas e que a gente deixou para trás na baratrosfera, na pré-intermissiologia, né? Quer dizer, na próxima intermissão, e que essas consciências elas precisam da nossa ajuda, mas não se fala, por exemplo, de que daqui a pouco eles também vão ser pessoas, eles têm, na verdade, muitos talentos para serem utilizados para assistência. Foi o que foi feito com a gente. A gente foi pinçado lá na baratrosfera, tivemos a oportunidade de fazer o curso intermissivo porque viram os nossos talentos, né? Não deram tanta importância para os nossos trafares, viram que tinha um potencial ali para ser desenvolvido e a gente foi trazido para esse contexto, que é uma condição de muita fraternidade mesmo. E a gente, para desenvolver a nossa liderança, eu acho que precisa de muita fraternidade também, porque não adianta nada você ser um líder que não é capaz de formar outros líderes. Liderança de verdade passa por esse processo. E até teve uma questão na prova de conscienciologia que eu achei fantástica, que entra nessa linha, que falou alguma coisa, que eu não lembro exatamente as palavras, mas dizia algo sobre o evoluciólogo ser o líder de liderar outros líderes, né? Então, o evoluciólogo não lidera liderados,
ele lidera outros líderes. Então, se a gente vai estar caminhando para um dia se tornar evoluciólogos também, a gente tem que aprender a formar dentro do nosso grupo Karma, dentro da nossa rede de interassistência, os outros líderes que a gente vai orientar nesse processo de interassistência. Diego? Tudo bem? Sim? Eu queria que você abordasse mais dentro dessa temática que você escreveu, como é que você vê a consciência caça-talentos dentro do ponto de vista dos trafares, né? Em vez dos trafores. Qual consciência? Não, o conceito. Caça-talentos. Como é que... É porque o trafar pode ser um recurso, né? Se você está no movimento de reciclagem, ele é um recurso assistencial muito importante, né? Pelo exemplo, né? Então, eu acho que lidar também com os trafares do grupo pode ser bastante assistencial. O que você viu sobre essa abordagem em relação ao trafar? A questão do trafar em si, né? Então, como o verbete ele é homeostático e a ideia central é a questão do talento, você caçar os talentos, né? Eu não dei um foco na questão dos trafares. Eu até falo alguma coisa sobre os trafares, do processo de você utilizar os trafores para superar os trafares, mas eu penso assim, que o essencial, o que é mais produtivo do ponto de vista da Proexis, de todas as pessoas, da Maxi Proexis, é a gente assentar ou estruturar o nosso trabalho em cima dos trafores. É claro que a gente precisa superar os trafares, mas a gente vai fazer isso através da aplicação dos nossos trafores. Se a gente dá um foco muito grande nos trafares, a tendência da pessoa ela ficar em subnível. Ela está sempre preocupada em, eu tenho determinado defeito, eu preciso superar esse defeito, eu tenho essa patologia. Não, calma, todo mundo tem patologias para superar, todo mundo tem imaturidades que precisam ser superadas. Qual a melhor forma de fazer isso? Se apoia nos seus trafores, se apoia neles, faça aquilo que é positivo. E, naturalmente, nesse confronto entre trafor e trafar, se você deixa o trafor ele se sobressair, você aos poucos vai mitigando os seus trafares. Você não tem como qualificar, por exemplo, os seus trafores, qualificar a sua manifestação em relação aos seus trafores, se você estiver manifestando ainda seus trafares. Então, é um caminho de mão dupla. Você vai adquirindo, vai qualificando seus trafores e vai superando seus trafares. Então, eu acho importante, sim, é uma questão interessante de se estudar, mas não é o escopo principal do verbete. Por isso que eu não dei tanta ênfase aqui. Nada. A minha pergunta está relacionada à definologia. O caça-talentos interassistencial é a consciência. O agregador, ele está embasado de que forma? Ele, a princípio, agrega assistidos e depois de assistir, ele analisa os trafores. E isso leva a entender que quanto mais assistencial, mais agregador? Como? Qual que é a questão? Qual que é a questão? Não entendi. Assim, o caça-talentos seria uma consciência agregadora de talentos, né, de pessoas, né, de aglutinador. Isso. Bom, o agregador, ele está embasado de que forma? Essa é a primeira pergunta. Uhum. Isso. Ele, a princípio, agrega assistidos e depois de assistir, ele analisa os trafores, ou isso leva a entender que quanto mais assistencial, mais agregador? Eu penso assim que essa dinâmica ela não é tão estanque assim. Você não tem como separar, nesse momento a pessoa é assistida e depois ela vira assistente, porque o processo é de interassistência. Você está assistindo, mas às vezes a pessoa que você está assistindo está fazendo assistência em um outro contexto. Você está assistindo um aluno, por exemplo, de um curso de conscienciologia, mas no contexto familiar ele é assistencial, digamos assim. Então, a questão não é bem essa. A questão é a seguinte: a pessoa tem um potencial para fazer assistência? Qual o potencial que é esse? Todas as consciências têm. Então, a questão do agregador é a seguinte: primeiro, a pessoa ela define um escopo de trabalho. Que eu acho que isso é muito importante. O líder ele tem que definir um escopo de trabalho. Qual que é o foco de trabalho dele? Eu tenho uma determinada linha de Proexis, então eu vou trabalhar nessa linha. Dentro dessa linha, quais as consciências que estão no teu entorno, que elas têm talentos que podem contribuir para esse trabalho assistencial? E aí, nesse sentido, você dá foco nessas consciências. O caça-talentos ele vai estar sempre atento a todas as consciências que são talentosas, que têm algum talento para fazer a interassistência. Mas eu acho que o mais importante, o essencial, onde vai dar mais resultado, é justamente trabalhar com aquelas consciências
que tem alguma relação com o escopo de trabalho dela, né? Porque a gente não vai conseguir trabalhar com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que ir para aquilo que é o mais produtivo, para o foco. E assim, a condição de assistido, assistente, ela varia, né? A pessoa hoje é assistido, depois é assistente, isso é um processo contínuo. Deu para entender? Diego, queria te perguntar sobre a tabela. Ok. Entender um pouquinho, você colocou 14 trafores, vi que alguns, tipo em energossomaticidade, é um tema que também, o estado vibracional, você também colocou em alto para perceptibilidade, tanto, ou seja, no item 10, no item 2, alguns repetem. Queria entender um pouquinho como que foi os critérios que você utilizou para montar essa tabela, o que tu pensou assim, didaticamente, em transmitir com a ideia dessa tabela, com a relevância dela dentro do verbete. Ok. Então, qual que é a ideia dessa tabela? Assim, como é que eu constituí ela em primeiro lugar? Eu comecei a procurar nos 700 experimentos da Conscienciologia, principalmente nos 700, né, listagens de trafores. Então, ali, quais são os trafores do desperto? Quais são os trafores do inversor existencial? Lá tem alguns testes que fazem essas listagens. Também procurei dentro da enciclopédia algumas dessas listagens de trafores e fui vendo aqueles que mais se repetiam, aqueles que eram mais fortes. E por quê? Por que eu queria fazer essa listagem? Para trazer alguns exemplos de trafores que são comuns de se encontrar e que são interessantes de serem desenvolvidos por nós e fazer esse cotejo com as técnicas. Porque o que é interessante da gente pensar em relação a um talento, né? Até tem um livro que também está ali na bibliografia, que é esse Descubra Seus Pontos Fortes, né? Ali eles falam assim da questão do talento inato, daquela habilidade inata que a pessoa tem e que ela muitas vezes manifesta de modo não estruturado, não tem uma técnica, não tem conhecimento. Aquilo te dá um certo nível de habilidade ou um certo nível de desempenho em relação àquele talento. Vamos pensar, por exemplo, a assistencialidade, ali, que é o primeiro. A pessoa ela é assistencial, ela tem vontade de fazer assistência, ela vai fazer, por exemplo, TACOM, pode até fazer um pouco de TARES ali, mas se ela aplica alguma dessas duas técnicas, ou as duas que eu trouxe ali, isso potencializa o trabalho. Então, ela vai aplicar a TENEPS para fazer assistência. Isso é uma técnica, tem uma série de procedimentos, isso estrutura aquela conduta da pessoa e isso potencializa o uso desse talento. Então, assim, essa é só uma listagem de exemplos, existem inúmeros outros trafores, e a ideia é que a pessoa consiga fazer esse cotejo. Poxa, eu tenho determinado talento. Qual técnica eu posso utilizar para potencializar o uso desse talento? Essa que foi a ideia. Oi, Diego. Então, seria que na principiologia, a penúltima e a última linha, esses princípios que tu colocou, de o mais lúcido liderar o menos lúcido, o princípio de o mais maduro liderar o menos maduro, e o princípio de o mais cosmoético liderar o menos cosmoético. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que a gente vê na SOCIM principalmente, que não é bem assim, né? E eu queria que tu explicasse um pouco o porquê desses princípios e a fonte também. Perfeito. Essas foram ideias que eu tive ao longo da escrita do verbete, pensando sobre a condição da liderança mesmo, refletindo sobre isso mesmo que você disse, de que na SOCIM a gente não tem essa condição, né? De que não é exatamente desse modo que as lideranças se constituem. Por quê? Por que eu coloquei isso daqui? Porque eu vejo que a liderança, ou líder, ou a liderança que a gente trata dentro da Conscienciologia, não está tão ligada à questão da função, ou do cargo, ou de uma posição que a pessoa ocupe, mas em primeiro lugar vem uma postura íntima da pessoa. Então, uma predisposição em fazer esse trabalho de aglutinação de outras consciências e de orientação dessas consciências, porque o escopo desse trabalho do caça-talentos, o que é? É ele identificar as pessoas que têm talento, aglutinar essas pessoas, trazer para si, acolher elas, orientar elas e encaminhar para o trabalho. Basicamente, esse é o processo de liderança proposto dentro desse verbete. E se a pessoa ela tem isso como uma postura íntima, como um comportamento que ela tem natural, isso não vai depender tanto de cargo, tanto de função, como que é o processo de liderança dentro da SOCIM, que está vinculado a uma hierarquia, né?
Então, aqui, na verdade, o que eu queria trazer é essa questão da hierarquia, que aqui a gente não está falando de uma liderança hierárquica, mas de uma liderança que está baseada em princípios em que sempre a pessoa mais evoluída, sempre a pessoa mais capacitada vai ser a mais apta a liderar os demais. Então, no nosso caso, quem é que está mais apto a liderar todo esse trabalho aqui da conscienciologia? Lá na ponta tem um evoluciólogo, tem alguns evoluciólogos, tem os serenões. Essas consciências têm muito mais cosmoética, têm muito mais visão de conjunto, muito mais maturidade para direcionar o nosso trabalho. Então é mais inteligente para a gente ser liderado nesse sentido. Seguir dessas consciências, não, é claro que não com, digamos assim, seguir no sentido de dogmatismo ou de gurulatria, mas seguir no sentido de digamos assim, com autocrítica e ponderar se o que é proposto é o mais inteligente, se esse trabalho que está sendo proposto aqui é o mais inteligente, né? Isso não vale só para essas consciências, mas para todo o nosso grupo também. Aquelas pessoas que têm mais teática, por exemplo, que têm mais verbação naquilo que elas fazem no dia a dia, no processo assistencial, elas naturalmente são referência. E essas pessoas que se tornam referência, elas aglutinam os outros. Então, é uma questão de merecimento também, né? Uma questão de meritocracia que está na politicologia ali. Eu estava pensando aqui sobre um paradoxo, assim, que um talento é um trafor que está por cima da média, de alguma forma. Mas algumas vezes os intermissivistas não chegam com esses trafores manifestos. Então, é um paradoxo, assim, porque tem o talento, mas ainda não está manifesto. Incluso, às vezes, chegam aqui, assim, com muitos traumas e coisas da vida intrafísica, sabe? Sim. O que eu veia que o professor Valdo fazia é que ele tinha uma agudeza, assim, fora de série para ver os talentos das pessoas e para provocar nessa pessoa a utilizar esses talentos, sabe? Então, é um paradoxo, porque de pronto uma pessoa que ninguém dá nada é uma pessoa cheia de potenciais. Mas aí, né, Adriana, desculpa, só antes, desculpa, eu atravessei aí você. A gente não pode esquecer daquela máxima que a gente aprendeu com o professor Valdo, né? Da assistência ideal ser aquela que você consegue conectar com o amparador da pessoa, né? Então, essa questão, imagina a gente aqui, a maioria intermissivista, o tanto de talento que a gente tem aí desperdiçado, que a gente estudou e aprendeu no curso intermissivo, e que muitas vezes a gente não mostra mesmo. E na intrafisicalidade aqui, até uma pessoa comum nem teria competência mesmo para desvendar isso, né? E o quanto que os amparadores estão ali apostando e ajudando nessa decodificação, né? Então, acho que isso é bem interessante. Você coloca ao longo do verbete, né? Incluso la Chescom é algo que você tem, mas ao mesmo tempo não tem, não está manifesto, assim. Não entende? É uma coisa que você tem que alcançar. Então, parece um paradoxo, porque você tem algo, mas ainda não está manifesto. Tem até um fato, eu estava procurando aqui na fatologia, mas acabei não encontrando, que é o fato de a pessoa geralmente não estar pronta para o trabalho, mas ela se desenvolver ao longo dele. Então, a gente não pode ficar assim esperando começar perfeito, né? Começar com o máximo de desempenho naquilo que a gente está fazendo. E nem esperar isso das outras pessoas. É o trabalho que vai desenvolver. Se a pessoa tem uma determinada potencialidade, se você viu ali, tem uma pontinha de um trafor que está despontando ali. Então, vamos regar isso com trabalho. Vamos colocar, ver se a pessoa se disponibiliza, se ela está afim, e avançar nesse sentido que ali começa a florescer esse trafor. Agora, Diego, aqui na página 2, na 5ª linha, ele pergunta como realizar a identificação das necessidades interassistenciais do cosmos. Esse fato ali, juntando com os demais, também tem a ver com o processo de liderança, que eu acho bem interessante, que é o seguinte: em primeiro lugar, a pessoa, pensando assim no intermissivista, né, que ele está pensando ali, tentando definir qual que é a linha de proexis principal dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar identificar quais são as necessidades interassistenciais do cosmos. O que são essas necessidades? Basicamente são as necessidades das consciências, né? Porque a energia não tem necessidade, a pedra, a água, essas coisas não têm necessidade interassistencial. Quem precisa ser assistido são as consciências. Então, a pessoa, ela só olhar
só assistir um telejornal, ela já começa a ver uma série de possibilidades e necessidades que o nosso planeta tem, que as consciências do nosso planeta têm, de serem assistidas. Mas é claro que a gente não tem condições de assistir todo mundo ao mesmo tempo, então é inteligente a pessoa perceber assim, o que tem de interassistência que precisa ser feito, ou quais são as consciências que precisam ser assistidas e que eu tenho um rapport com essas consciências e que eu tenho competência para assistir essas consciências, né? Então, não sei se para o teletorturando ficou claro, mas a ideia é você observar realmente aonde é que estão as necessidades de assistência que a gente tem no nosso planeta mesmo, né? E ver aquelas que são mais pertinentes para ela. E aí você passa para os próximos estágios, identificar as pessoas que podem ajudar nesse trabalho, aglutinar essas pessoas e direcionar as pessoas para esse trabalho de interassistência. Diego, ali na tecnologia você colocou a técnica dos 50 dicionários no estudo dos trafores. Eu queria saber como que essa técnica te ajudou na identificação e no estudo, né, no aprofundamento. Ok, eu não cheguei a consultar 50, ainda estou à cata dos 50 dicionários aí, mas o que eu acho muito inteligente, assim, muito importante a pessoa fazer na hora de estudar os trafores, é esmiuçar ao máximo a definição do trafor. Entender exatamente o que significa aquela palavra. Porque muitas vezes quando eu ia estudar um trafor que eu considero que tenho, um outro trafor, o que eu me deparava com uma dúvida em relação ao que significava exatamente aquele trafor que eu estava definindo. Ah, mas eu tenho comunicabilidade. Mas o que significa comunicabilidade exatamente? Ah, mas a comunicabilidade tem a ver com a escrita, tem a ver com a fala, tem a ver com ouvir, o diálogo, tem uma série de variáveis que estão envolvidas nesse sentido. Então você vai esmiuçando a definição daquele talento que você considera que tem, e se você vê que tem alguma incongruência, você vai atrás de sinônimos, ou vai atrás de palavras que são correlatas, parecidas, até você conseguir clarear para você o que de fato significa aquele trafor que você está estudando. Uma última pergunta, então. O efeito, lá na efeitologia agora, né? O efeito da assunção do megatrafor sobre a autoproexis. Como que foi isso na sua experiência, assim? Esse passo desde reconhecer o trafor, né? Até assumir e colocar ele em prática? Então, assim, o megatrafor, hoje eu já considerei que meu megatrafor estava mais relacionado à comunicabilidade, que é uma coisa muito aparente, assim, que eu tenho. Até sou formado em jornalismo, tenho uma série de coisas nesse sentido, mas eu penso que o megatrafor mesmo, que mais impulsionou minha evolução até hoje, é a questão da intelectualidade. Então, o que eu comecei a observar nesse sentido? Que existe um gap hoje na minha manifestação em relação ao que eu tenho em relação a esse megatrafor já desenvolvido e o que eu tenho de produtividade em relação a esse megatrafor. Esse é o meu segundo verbete que eu estou defendendo. Eu acho que eu já deveria ter escrito mais verbetes. Tenho potencial para ter escrito mais artigos, enfim. Então, eu estou correndo atrás nesse sentido. Mas como é que eu cheguei à conclusão de que esse é meu megatrafor? Na escrita de verbete, por exemplo, ficou muito claro. Assim, eu não faço careta para escrever verbete. É fácil, assim. As ideias vêm, eu consigo fazer associação de ideia muito rápido. Então, tem uma flexibilidade mental para trabalhar em torno de qualquer assunto assim que tem essa facilidade. Isso ficou muito evidente e percebi também que em várias fases da minha vida foi a inteligência, foi a intelectualidade que se sobressaiu em relação às demais pessoas ou na superação de determinada dificuldade, foi esse traço que se impôs. E aí, em relação à autoproexis, o que eu vejo que é muito importante é tentar alinhar ao máximo a consecução, a execução da proexis apoiado a esse megatrafor. Então, hoje eu considero que a minha proexis está ligada à invexologia, trabalho com essa tese hoje, então minha especialidade de proexis é invexis, e o que eu procuro fazer, o que eu tenho como plano de ação agora, nos próximos anos, é usar ao máximo esse talento para esmiuçar essa técnica para produzir conteúdo, seja verbete, artigo, livro, o que for possível, a gente vai trabalhar nesse sentido. Aqui na paradoxologia, você tem esse primeiro paradoxo aí, é o seguinte: o paradoxo da pessoa não valorizar o próprio trafor por considerá-lo óbvio demais.
Você acha que isso é comum? Acho bem comum. Uma coisa que foi bem interessante que aconteceu ao longo da escrita desse verbete é que muita gente veio me procurar, sem saber que eu estava escrevendo, veio me procurar para falar sobre trafores. E aí eu começava a conversar com as pessoas, e aí prestando atenção no jeito da pessoa se manifestar, e via os trafores. Estava bem evidente para mim. Mas a pessoa, ela considera aquilo tão natural da manifestação dela que ela acha que não é um trafore. A pessoa pode dizer assim, mas isso, todo mundo não faz a mesma coisa? Todo mundo não age desse mesmo jeito? Não, você tem esse talento. Às vezes o talento está aqui, na ponta do nariz, e a pessoa não consegue ver porque ele é muito óbvio. Que ele acha comum. Eu lembro num caso do professor Valdo, que era garoto, ele tinha parapsiquismo. E ele achava que todo mundo tinha parapsiquismo igual o dele. Quer dizer, você podia até, de certa forma, valorizar alguma coisa, mas achava uma coisa bem comum. Agora, não sei, mas tem uma parte que tem um talento e gosta também de pegar esse talento e demonstrar. Existem as duas coisas. Esse é São outro os aspecto. marqueteiros de plantão. Ele gosta de expor aquele fazer talento. publicidade do próprio talento, né? Então, uma parte é assim que se falou, mas tem uma parte que não. Sim, eu sim. acho. Pensando nesse sentido, eu acho que a maior parte ainda esconde. Se eu for fazer uma média, eu acho que a maior parte ainda procura esconder ou não consegue assumir os próprios trafores. As pessoas ainda têm uma tendência a esconder. Se a pessoa faz propaganda dos próprios talentos, se ela estiver tendo resultado ali, aí essa questão do egocentrismo a gente trabalha depois, mas vamos ver os resultados que ela tem ali em relação a esses talentos. Pega o microfone. Outro dia, numa dinâmica, nós estávamos debatendo isso, que até cultural a pessoa aqui no Brasil esconder os trafores, que é uma coisa que se alguém fala, eu sou bom nisto, aí o pessoal acha, que ele se está achando, mas se a pessoa falar, porque eu tenho dificuldade, porque aí todo mundo parece que acolhe. Não sei se vocês pensam nisso, mas na dinâmica isso é verdade, parece que surgiu esse assunto, né, de que o trafora aqui no Brasil não é muito valorizado. Eu nunca sabia dessa característica de ser um traço cultural do Brasil. Ela é meio latino a coisa, que eu estou fazendo uma pesquisa nisso aí, que eu trabalho com isso, né? E realmente, tanto no Colégio Invisível da Liderologia, quanto na Glasnost, né, que é a empresa, a gente tem visto isso. Nas empresas, por exemplo, aqui na América Latina, de modo geral, se você fala assim, não, eu sou bom nisso aqui, a minha competência é essa, o pessoal fica, nossa, que metida. Gente, não é competência, não significa que você é bom em tudo, significa que você é bom naquilo, né? Isso não desmerece a outra pessoa, enfim. O problema é que o latino tem baixa autoestima, né? E baixa autoconfiança. E aí é um problemão. Então a gente não... E aí eu vejo um problema de autoliderança, que é aquela coisa assim, tá? Então, se eu não posso assumir a minha para-identidade, meus mega-trafores, porque os outros vão achar que é mitidez, gente, banana, né? Dane-se, porque, cara, a gente veio para fazer nossa proeza, fazer nossas coisas. Se você não assumir aquilo que você é bom, aí fica bem complicada a coisa, né? Agora, claro, tudo tem um equilíbrio, né? Tem muita gente assim que eu vejo em liderança, que a pessoa ela se cega pela arrogância, mas não é porque ela é boa naquilo, é que ela é muito ruim naquilo. E aí, para ela se defender, ela faz como se fosse uma carapaça, para ninguém chegar perto e descobrir que ela é ruim naquilo. Então, tem os dois lados. Eu já trabalhei anos, mais de uma década, em grandes empresas. Então, e é bem comum esse perfil da síndrome da CIS, né? A pessoa realmente... É a história do marketing pessoal e... A pessoa mais ou menos, é média, ou então é mais para ruim, está abaixo da média. Mas se ela tem um bom marketing pessoal, ela faz uma autodefesa, a questão do arrivismo, né? A pessoa alcança assim o topo rapidamente em função da autopromoção, né? É interessante isso. São situações bem, vamos dizer assim, quase opostas, né? E extremas e todas nosográficas, né? Exatamente. E isso tem até o pessoal ainda fez hoje mesmo eu vi uma piada, a pessoa estava dizendo que daqui a pouco as pessoas não vão poder rir
porque senão ele vai estar provocando um mal-estar naquele que não tem um dente. Então, porque eles ficam com aquela coisa de valorização, sim, isso é temos que eles falam do complexo de vira-lata, né, do processo da América Latina. Agora, estava dizendo, isso culturalmente, hoje também tem o contrário, não um caça-talento interassistencial, mas está tendo muito, na verdade, pessoas que são muito boas pelo processo da reurbanização, as Conreals que ficam identificando outras para ficar quase que um especialista em identificar pelo lado pior, né? Isso é um processo cultural hoje que está ocorrendo muito. Não sei o que tu pensa a respeito, mas uma fala que tem é que pela própria maneira de comunicação que tem, a tecnologia e dentro da tua área do próprio jornalismo. Exato. Também, eles estão muito na valorização do pior. Uhum. O próprio jornalismo, ele acaba sendo um caça-talentos do pior. Eles buscam o fato, aquele que é relevante em termos patológico, né? Queria saber a tua opinião, que é da tua área mesmo, sim, do jornalismo. Até o pessoal costuma dizer, né, que notícia boa não vende jornal, né? Não vende jornal. Então, o que vai para a capa de jornal? É a tragédia, é aquilo que deu errado, o pior realmente, porque faz parte do processo. Mas, claro, tem notícias boas também, né? Tem uma outra jornalista junto comigo aqui que pode até fazer um contraponto. E tem todos os lados, assim. Tem aqueles que valorizam essa condição de vitimização mesmo, né? De valorizar o que é pior. Mas uma coisa que você me comentou que não está tão relacionada à questão do jornalismo, mas está relacionada à questão da comunicação, que é esse processo de recrutar pessoas que têm talento para fazer coisas não assistenciais, né? Esse foi um dos exemplos que eu lembrei na hora, do Estado Islâmico. Eles conseguem criar uma rede que funciona aí pela internet, recrutando pessoas para fazer um trabalho totalmente patológico. Até tem acho que é a antagonismologia ali, ou antonimologia, na verdade, o caça-talentos anticosmoético, o olheiro baratrosférico, o líder almarótico e o mega-assediador. São todas as, digamos assim, personificações desse tipo de comportamento, né? Mas a questão aí do talento, existe uma pressão na sociedade aqui no Brasil, fora não sei do Brasil porque eu moro aqui. Agora, que é uma pressão para a pessoa, se a pessoa fala que é bom em alguma coisa, ela recebe uma pressão, parece que alguém já falou aí em cima, uma pressão violenta. Eu acho corretíssimo a pessoa ter um talento e expor. Hoje mesmo você expôs, eu acho que tem que ser assim. Se a pessoa tem um talento, expor aquele talento. Até para dar exemplo, bom né? Está acabado. E agora uma pressão para a pessoa. Agora essa pressão talvez que faça a pessoa, às vezes, até falar que não é bom em alguma coisa e sabe que é. E se a gente pensar assim, o que favorece, né? Quem está sendo favorecido com esse comportamento? É aquela pessoa que quer ficar na zona de conforto. Então, se todo mundo faz de conta que não é talentoso, que não sabe fazer nada, que está todo mundo ali mais ou menos na situação, então ninguém vai ser forçado a botar os talentos para aparecer. Ninguém vai ser forçado a fazer algo acima da média, ou se superar, ou ir além daquilo que está fazendo, né? E dentro das próprias empresas, isso acontece. Se você for para pensar, aquela pessoa que se destaca, ela faz com que os outros que não estão trabalhando tanto se coçarem. A pessoa está ali, ela está conseguindo fazer, por que você não está fazendo? Isso causa um desconforto. Então, eu acho que é muito nesse sentido que acontece esse processo de desvalorização dos talentos aqui na nossa cultura, né? E de tudo isso que a gente está falando, rapidinho, professora, de tudo isso que nós estamos comentando, o que vem à tona também é a questão dos resquícios do que a religião fez conosco, da identificação dos nossos trafores acabar sendo inibida num processo, achar que é um processo egóico, e do próprio senso de coletivo. Então, a gente tem a incapacidade de ter o senso de coletivo e acabar ficando aí tímidos em expor os nossos trafores. E o que me chamou a atenção, Diego, primeiro, parabéns aí pelo seu verbete, eu acho muito interessante, concordo com a colega quando ela fala a respeito de megafraternidade, tem uma relação íntima com a questão da megafraternidade. E na segunda página, quarta linha, fazendo um contraponto com o próprio título do verbete,
que é bastante atraente, chamativo, mas é uma justificativa interessante com o nome que você optou. A aptidão cosmoética de extrair o máximo dos liderados em prol deles próprios. Ou seja, a cosmoética aí também para encontrar auxiliar nesses trafores do caça-talentos. E eu gostaria também que você discorresse um pouquinho o parapsiquismo lúcido como uma ferramenta interessante para a gente poder enxergar nas entrelinhas os possíveis trafores, assim, como uma ferramenta bacana para o caça-talentos. Sim. Lembrando da época que a gente trabalhava, que eu trabalhava na conscienciatrologia lá no IPC em Curitiba, muitas vezes a gente começava a conversar com um voluntário ali, com um voluntário que estava sendo entrevistado, um candidato a voluntário ou um voluntário já veterano, e surgiam muitas ideias, assim, insights mesmo. Poxa, falar de determinado assunto. Às vezes a gente começava a cutucar a pessoa numa coisinha boba ali que ela falou, um detalhe que ela deixou passar, e começavam a aparecer esses talentos. Às vezes a pessoa contava, pô, não, mas eu já fiz isso, já trabalhei com determinada coisa, e ficar atento a esses insights é muito importante, porque muito do que você vai descobrir não é aparente. Muito do que você precisa descobrir na pessoa não está ali visível, né? Mas o parapsiquismo é justamente a ferramenta que vai ajudar nesse sentido. O insight, um banho de energia quando a pessoa fala determinada palavra, um acoplamento mais profundo com a pessoa, trabalhar com as energias ali, jogar energia na pessoa, tentar extrair as informações também por esse outro viés que é muito importante. Tudo bem? Agora, Diego, na pensenologia, página 1, última linha. Você poderia discorrer sobre o holopensene pessoal, proexológico, atrator de consciências afins, a Max Proexis grupal? Então vamos pensar o seguinte, se a pessoa ela fez o curso intermissivo, ela planejou a Proexis em que ela vai executar nessa vida, e ela vem para essa vida, aos poucos ela vai se lembrando disso, vai se tornando mais lúcida em relação a isso, e vai constituindo em torno dela um holopensene proexológico. Isso vai se tornando mais forte, mais consistente, quanto mais próxima ela está do escopo da praxis dela, digamos assim, da especialidade dela. Quando ela constrói esse holopensene, quando isso se torna bem forte, isso naturalmente vai atrair as consciências que têm relação com aquela praxis. Então, provavelmente, cada um de nós aqui combinamos com outras pessoas de fazer um trabalho em conjunto, em equipe. Nós temos uma equipe aí para encontrar, para formar ao longo da proexis de cada um, e essas pessoas elas vão aparecer, ou tem uma probabilidade maior de aparecer, quanto mais intenso ou quanto mais forte for esse holopensene, quanto mais a gente investir em formar esse holopensene proexológico em torno da gente. Agora, aqui na paradoxologia, na página 3, segunda linha, o paradoxo de a individualidade se expressar melhor na coletividade. Você pode explicar? Bem interessante a questão. Esse paradoxo, o que eu quero dizer com isso? O que esse paradoxo diz? Não adianta a pessoa querer trabalhar sozinha. Assim, quando a pessoa, por exemplo, quer ser a mini peça do maximecanismo, os talentos dela vão ter um certo limite. Agora, quando a pessoa se insere dentro de uma coletividade, dentro de uma equipe, dentro de um grupo para trabalhar, aqueles trafores dela vão ser potencializados. O contraste com os trafores dos outros é que vão potencializar a manifestação dela. E quando eu digo contraste, não é uma questão de conflito de trafores, mas de junção mesmo. A pessoa tem um trafore numa determinada área, você tem um trafore em outro, mas eles são convergentes para um determinado trabalho. Se os dois se juntam para trabalhar, essa diferença que os dois têm vai ressaltar a potencial dos dois. E a soma desses dois trafores, ou dessas duas consciências ali naquele trabalho, vai potencializar o resultado dos dois, né? Agora, lá na página 4, Diego, sobre aqueles dois itens, né? O item líder, ele pede para você comentar o item 1, objetivos, e o 4, incentivo. Tá, ok. Então, o que eu quis transmitir aqui com essas ideias? Isso aqui, parte dessas ideias eu extraí também daquele livro Descubra Seus Pontos Fortes, em que ele fala, assim, de modo bem en passant, de alguns procedimentos que são interessantes de um líder desenvolver no seu trabalho. E aí eu enumerei esses aqui, se eu não me engano, acho que o incentivo foi o que eu... Não, na verdade, incentivo e feedback foi o que eu inseri depois.
Mas o que o objetivo diz ali, né? Objetivos: informar a equipe de trabalho quanto aos objetivos do empreendimento a ser realizado. O líder faz convergir os talentos de todos para a meta, evitando dispersões. Se você tem, por exemplo, uma equipe para trabalhar em um determinado projeto, mas você tem o objetivo daquele trabalho apenas para si, na sua cabeça, e você não comunica isso para as pessoas, e você diz apenas o que os outros têm que fazer, isso gera um processo de dispersão. A pessoa ela fica insegura, ela não sabe para onde é que está indo aquele trabalho. Qual que é o objetivo desse trabalho? O que a gente quer com isso? Então é sempre muito importante, quando começar um determinado projeto, dizer para as pessoas que vão participar daquele projeto aonde se quer chegar. Qual é o objetivo disso? Porque aí você ajuda, você facilita o processo de convergência do trabalho de todo mundo. Todo mundo está sabendo aonde é que a gente vai chegar. Então vamos nessa direção. E em relação ao incentivo, né, elogiar e comemorar o bom desempenho a cada nova conquista, seja individual ou grupal. Felicitar-se pelas conquistas do grupo também faz parte dos empreendimentos, inclusive os mais sérios. O negócio não é só trabalhar, a gente precisa comemorar também. Toda nova conquista, e inclusive a gente comemorou aí no fim de semana a enciclopédia, aqui, os 500 verbetógrafos, e assim, é sensacional poder fazer isso. Isso é que dá mais ânimo, que dá mais gás para o grupo trabalhar. Então, se você tem uma equipe de trabalho, se você tem uma equipe de voluntariado, e você está trabalhando com essa equipe, mas você não junta o povo para comemorar as pequenas conquistas do dia a dia, sejam elas pequenas, grandes, o trabalho aos poucos vai minguando, as pessoas vão perdendo a motivação. Então, uma das habilidades que o líder precisa ter também é essa de comemorar as conquistas diárias. Agora, um outro teletertuliano pergunta assim: professor Diego, o CAEC é uma base intrafísica aglutinadora de talentos interassistenciais? Com certeza, acho que é a principal que nós temos hoje. Não tenho dúvida. Inclusive, consciências talentosas e aglutinadas em outros lugares, como a gente aqui de Curitiba, vem para cá para se juntar com mais consciências talentosas aí. A gente espera que continue por muitas décadas, séculos, sempre. Enfim, e que outros CAECs apareçam, né? Surjam aí planeta fora, não é verdade? Agora, na interaciologia, na página 3, segunda linha, você poderia ampliar a interação patológica trafor-trafar? Então, às vezes acontece da pessoa ter um trafor positivo ali, um trafor sempre é positivo, né? Mas ela tem um talento, tem uma habilidade, só que essa habilidade ela está associada a um trafar. Então, vamos pensar, a pessoa, sei lá, ela é comunicativa, a pessoa tem muita facilidade para comunicação, mas ela tem um processo ali doentio de carência e sedução. Ela faz uma sedução patológica das outras pessoas. Então ela vai utilizar aquilo que poderia ser um trafor, que é a comunicabilidade, para envolver as outras pessoas. Se ela, por exemplo, também for anticosmoética, ela pode utilizar a comunicabilidade para enganar, para desviar as pessoas, como a gente sabe que muito foi feito na história, né? É só pegar a história de alguns líderes aí de algumas nações que utilizaram a comunicabilidade para desviar centenas de milhares de pessoas. Acho que aí dentro está bem o contrário, quando a gente falou então do caça-talentos anticosmoética. É muito comum a mídia usar pessoas com a questão da aparência. Ele é um bom sedutor, comunicador, mas aquilo visa, na verdade, despertar mais questões, por exemplo, emocionais, para objetivo puro dentro da tua área de marketing, né? Um processo também de marketing muito para vender e não tanto com a questão de desenvolver o processo intelectual ou o processo traforístico da pessoa. Exatamente. Assim, se você não utiliza o discernimento, né? Se você apenas coloca um determinado talento ali, mas sem cosmoética, sem discernimento, aquilo pode dar com os burros na água, né? Pode ter um resultado bem patológico. E aí convém lembrar, né, aquela técnica que é exatamente o oposto dessa interação patológica, que é aquela compensação intraconsciencial, que tem até um verbete, né, do professor Valdo, que é exatamente o contrário, você usar o seu trafor, seu mega trafor, para suprir, para corrigir, para superar o trafar, né? Mega trafar. Que aquilo até que a gente estava respondendo a pergunta do Felipe no começo. Isso. Então, interessante que essa conjunção ela tem esses dois lados, exatamente, né? Bem importantes de serem observados.
Agora, na estrangeirismologia, lá na página 1, segunda linha, você poderia aprofundar o recruter? Recruter é francês, né? O recrutador. Então, o headhunter. Até tem o headhunter ali evolutivo antes do recruter. Então, a pessoa que ela vai recrutar, o caça-talentos é uma pessoa que recruta outras consciências talentosas para fazer assistência, né? Não é o recruta do militarismo, né? É um recruta aí pacifista e positivo. Ok. Agora tem aqui uma pergunta ao mediador. Estou num relacionamento com uma pessoa que parece ter um grau de parapsiquismo, mas o mesmo não estuda os fenômenos. Ele, por vezes, quando chega em sua casa, sente uma sonolência, julgando que eu esteja carregada, e eu mesma não sinto nada, mas fico com algum desconforto. Será mesmo que eu tenho estado carregada de consciências não tão boas? Já tentei procurar os vulgos pais e mães de santo, mas não acho que eles tenham alguma lógica nas respostas. Uns dizem que o meu companheiro e outros dizem que sou eu. Por fim, fico na mesma sem ter resultados definidos. Peço uma orientação com relação a isso. Como posso encontrar respostas lógicas? Obrigada pela atenção. Bom, respostas lógicas você só vai encontrar de um modo, fazendo autopesquisa. Exatamente. Não tem outro caminho. Ele pode ser o mais difícil, mais demorado, mas, enfim, é fundamental. A gente aqui na Conscienciologia, a gente prima muito justamente pelo princípio da descrença, que é você não acreditar em nada do que os outros falam, mas das suas autopercepções, dos resultados das suas autoexperimentações. Então, que dica que a gente dá? Pelo que eu estou entendendo, você não conhece muito, né, da Conscienciologia. A Conscienciologia apresenta várias técnicas e, enfim, a primeira delas é a do estado vibracional. Você pode pegar no site das tertúlias, tem esse verbete, estado vibracional, porque uma coisa que eu vejo assim, muito importante assim, na análise aqui do caso que você está colocando para a gente, tem várias interpretações, não é? Mas assim, você vai ter que fazer as suas pesquisas para chegar à melhor conclusão do que você acha. Mas, de cara, eu já coloco para você pensar em refletir a seguinte condição. Se você é uma pessoa que está empenhada na sua autopesquisa, no seu desenvolvimento, você está buscando, né? Você está correndo atrás, você está aqui mandando pergunta, vendo tertúlia. Tem uma ocorrência bem que é comum de acontecer. A gente conhece vários casos assim. As pessoas que são companheiras ou colegas mais próximos, elas muitas vezes são porta-vozes de consciências que não estão interessadas num outro caminho, de quem está buscando a evolução mais rápida, quem está buscando fazer mais assistência, enfim, às vezes até precisando a pessoa mudar de grupo evolutivo, né, de companhias evolutivas. Não estou dizendo que é o seu caso, tá bem? Mas é só para você pensar. Então, a gente sabe que pode ocorrer isso, da pessoa que está, vamos dizer assim, um pouco mais mal acompanhada em termos de companhias de consciências ou aquelas consciências extrafísicas, né, que não estão gostando muito que a outra pessoa procure um caminho evolutivo de estudar, de se conhecer, de autopesquisa. E aí, o que é o mais fácil de acontecer? Até aqui no intrafísico com todo mundo, né? Qual que é a maior defesa, né? É você acusar o outro, é você apontar o problema alheio, né? Essa é uma técnica bem conhecida e aí registrada ao longo da nossa história. Então, pensa nisso. Às vezes, o problema maior realmente pode não estar com o problema no sentido de... você fez uma pergunta específica sobre energias, sobre companhias extrafísicas patológicas, né? Pode ser que a questão esteja mais com a pessoa que você está relatando. Qual é a maneira mais fácil de você ter certeza disso? É você buscar ter mais autoconfiança e ter mais segurança no seu parapsiquismo, nas suas percepções, nas suas sensações, e com isso você precisa mexer mais com as suas energias, tá certo? Porque, no fundo, a gente está falando de fazer assistência, né? Para essas consciências que estão
porventura criando mal entendido entre vocês, criando aí essas dúvidas, não é? Então, é importante você, por exemplo, trabalhar essas energias, fazer o estado vibracional, buscar aprender a fazer isso. Na Conscienciologia a gente tem inúmeros cursos voltados para isso. No lugar que você mora tem o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é o IIPC, não sei se você conhece, mas se você não conhece, é muito importante você buscar, já que você tem interesse, está fazendo a pergunta para a gente, né? Tenta fazer cursos no IPC, lá tem vários professores, especialistas, tem palestras gratuitas que você pode frequentar. A sede é em Ipanema. Se você não tem ainda esse contato, eu vou passar aqui para você. O telefone é 3153-7574, 3153-7575. Ambos DDD 21. E o e-mail é iipc@iipc.org.br. E você fica atento, porque essa questão de fazer perguntas a pessoas externas, né, sobre a nossa realidade, sobre as nossas ocorrências, é claro que a pessoa que tem mais experiência, que é mais apta, ela pode ajudar sim, mas não é a condição ideal. A condição ideal é você tirar as suas próprias conclusões. É você perceber, ampliar as suas autopercepções, você compreender se você está mal acompanhado ou bem acompanhada, você perceber o seu mal-estar ou o seu bem-estar, não é? E procurar também esclarecer o teu companheiro, aí, o teu colega, né? Esclarecer sobre essas possibilidades de ocorrência. Porque todos nós aqui nesse nível evolutivo, a gente está sujeito a receber influências negativas. Infelizmente, a gente recebe mais influência negativa do que positiva. Por quê? Porque tem mais consciência, assim como tem mais consciência patológica precisando de ajuda, né? Então, é comum, isso não é algo tão raro, né? Só que a gente precisa ter consciência sobre essa ocorrência e cada vez mais nos preparar para fazer assistência para essas consciências, para que a gente também possa viver melhor, viver mais tranquilo, mais feliz, né? E poder esclarecer mais quem nos cerca, quem está junto da gente aqui na vida, né? Então é isso. Boas autopesquisas para você. Espero que a gente tenha ajudado de algum modo. Qualquer coisa, manda mais perguntas. Tá certo? Você quer comentar alguma coisa, Diego? Acho que é essa linha mesmo, né? A questão é o princípio da descrença. Não dá para apoiar as nossas conclusões sobre o que a gente sente, o que a gente tem de realidade intraconsciencial nas experiências dos outros, porque a gente corre o risco de passar por um processo de manipulação parapsíquica mesmo, né? É o fato parapsíquico do outro manipulando a nossa a opinião que a gente tem sobre nós mesmos, né? E aí a gente pode até lembrar aquela síndrome do oráculo, né, Diego? Exatamente. Que é uma síndrome que a gente traz ao longo dos milênios, né? Tem um verbete, né, que vale a pena lá assistir a tertúlia também para estudar isso. Você pode pescar o verbete síndrome do oráculo. Esse é muito bom. Isso, bem lembrado do verbete, né? Porque ali você pode dar uma lida que você vai ver essa tendência, essa mania que a gente tem de querer perguntar para os outros sobre as respostas que a gente que tem que buscar. E a mania que algumas pessoas que têm parapsiquismo de opinar na vida dos outros a partir de uma pressuposta verdade que ela tem acesso e que as outras não têm, né? De um dom que ela tem que a gente não tem, né? Exatamente. Então fica de olho sobre isso, fica atenta, né? É claro que tem pessoas responsáveis, talentosas, bem intencionadas que ajudam, né? Mas tem que ter o princípio da descrença. Né? Agora, professor Diego, na parafatologia, na página 2, segunda linha, você poderia esclarecer a escolha do elenco da Maxi Proexis vindoura pelo evoluciólogo do grupo evolutivo? Aí ele complementa assim: por acaso você já sentiu que estava sendo assistido extrafisicamente por uma consciência extrafísica desse nível? Evoluciólogo. Bom, já percebi consciências assim, amparadoras
bem assistenciais, de um nível evolutivo bem, assim, bem avançado, mas eu não consigo dizer assim, era um evoluciólogo, era um amparador mais técnico, era isso, era aquilo, não sei dizer. Principalmente nos trabalhos, isso é bem interessante, nos trabalhos do IPC eu sentia bastante isso, e também hoje na Sinvex, em algumas situações, a gente sente muita presença dos amparadores, né? E sempre que a pessoa está puxando um trabalho dentro de uma instituição conscienciocêntrica, principalmente liderando algum trabalho mais sério nesse sentido, com certeza a pessoa, todos nós na verdade temos amparo dos evoluciólogos também. De algum modo eles estão ali olhando pelo grupo, mas a pessoa que ela centraliza ali, que ela tem a liderança, ela, digamos assim, é quase como um porta-voz do evoluciólogo, do grupo evolutivo. Ela ali está representando o interesse de todo o grupo, de evolução de todo o grupo, né? Então essa pessoa tende a receber uma assistência mais específica e mais direta dessa consciência desse nível. E esse processo de escolha do elenco da Maxi Praxis vindoura, como é que provavelmente funciona? Eu não lembro disso, não tenho muita certeza sobre como isso funciona, mas pela lógica o que provavelmente acontece é que o evoluciólogo, por ter um conhecimento muito profundo sobre a nossa holobiografia, sobre a holobiografia das consciências do grupo evolutivo, ele sabe ajudar nesse direcionamento, em montar os elencos dos grupos. Então, olha, aqui vai trabalhar um grupo mais nessa especialidade, então essas pessoas têm uma afinidade, têm essas habilidades, e juntando o histórico das consciências, junto com seus trafórios, os seus valores, os seus interesses e as afinidades, ele pode montar, digamos assim, os times que vão atuar dentro desse conjunto todo que a gente chama de Maxi Praxis grupal. Então, Diego, não posso deixar de fazer um comercial aqui do nosso livro 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, você falando sobre esse assunto, né? Exatamente. Porque eu acho que esse livro é uma boa amostra aí de um possível desse trabalho elenco, né? anterior, dentro da linha aqui do que você escreveu, né? De um trabalho anterior do nosso evoluciólogo, com certeza do transmentor, né? Bolando aí, ajudando cada um de nós a pensar nas nossas proexes, né? E na culminância da verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia, cada um na sua especialidade, no seu foco, colocando aqui colocando a tapa, a cara na internet em relação às suas vivências pessoais, nas suas recins. Então, é bem interessante a gente pensar e fazer lucubrações assim, sobre essa abordagem, né? É algo muito inteligente, porque né? Muita diversidade, né? Nós somos muito diferentes, cada um de nós, ao mesmo tempo muito parecidos, né? Sim. É um paradoxo aí dos intermissivistas, das consciências em geral, porque a gente sabe que os evoluciólogos provavelmente já dominando aí o acompanhamento de tantas consciências, isso aqui ele vai se manifestar de tal modo, isso aqui é daquele tipo que vai fazer isso, então tem que cuidar, enfim. Exatamente. Já tem todo um macete aí, né, técnico, para que a gente possa convergir com maior êxito aí para as nossas proexes, né? Então, nossa, esse tema é bem rico, bem interessante, né? E aí tem tudo a ver com o traforismo, né, que você bem coloca ao longo de todo o verbete. E falando dessa questão da enciclopédia, é algo assim, para a gente parar e refletir o nível da grandeza desse trabalho e da profundidade desse trabalho, porque quando que na história da humanidade uma obra reuniu tantos autores com esse nível de qualidade de produção intelectual, com essa vastidão de assuntos abordados e com esse nível de assistência que é prestada por essa obra, né? Então, é só para deixar um gostinho de quero mais aí para os próximos 500, né? Que para a gente chegar lá nos 1000, né? Trabalhar aí, porque tem muito mais gente para entrar nessa listagem. Esse elenco é só uma amostra, esses 500. Com certeza, a gente está agora no projeto 1000. Exatamente. A enciclopédia ficou pequena. Ficou pequena. Exatamente, Puxa. Então, porque realmente essa questão do paradigma consciencial íncito, né, numa enciclopédia com tantos autores, né, e a gente pensando aqui no que a gente pode ter escrito anteriormente, totalmente fora dessa realidade, né, de uma
cosmovisão um pouquinho maior, né? Que a gente tenha um pouco disso. Mas já dá um diferencial enorme, né? Eu queria aproveitar esse gancho, né? Dar os parabéns pelo trabalho, pela pesquisa, muito boa. E convido também para você debater com a gente lá no Colégio Invisível, acho que vai ser bem legal, o pessoal vai gostar. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, né? Se tratando desse caça-talentos interassistencial, o que você pensa, né, a respeito assim, do processo da singularidade mesmo, das consciências, da questão dos multitalentos, né? Pensando assim nos intermissivistas, né? Nós somos meio multifacetados, né? Que dica que você daria aí para o pessoal de como lidar com isso, com essa coisa da singularidade consciencial, multitalentos e ao mesmo tempo a hora que a pessoa chega, né, no grupo e aí tá todo mundo puxando ela, vem para cá ajudar a gente, não, vem para cá, fica todo aquele povo querendo pegar a pessoa no bom sentido, né? Porque ela tem muitos talentos, tem muitas frentes de trabalho, né? E eu vejo assim o grupo todo dessa maneira, né? Todo mundo tem muito talento em várias áreas. E aí? O que fazer? Qual é a sua dica? Como você vê isso? Sim. Realmente, esse é um fato. A gente está inserido num contexto assim, são muitas consciências multitalentosas. Cada um aqui sabe que tem esses talentos assim que consegue se virar, digamos assim, em muitas frentes diferentes. E eu vejo isso puxando um pouco a brasa para minha sardinha, né? Falando do pessoal da Invex aí, os jovens, né? Quando chegam na conscienciologia, quando começam a tentar entender quais são os seus trafores, como é que a pessoa funciona, ela tem muita dúvida em relação a isso, porque ela não tem muita experiência. Então assim, mas para onde é que eu vou? O que eu faço? Todo mundo me puxando. Eu posso ajudar nisso, posso ajudar naquilo. Realmente, a pessoa, onde você colocar, a tendência do intermissivista é essa. Onde você colocar, a pessoa tende a render. Então, no começo, quando a pessoa está começando a conhecer a conscienciologia, quando ela está dando os primeiros passos, o ideal é que a pessoa parta logo para a experiência. Não ficar muito na decidofobia. E tentar criar vínculo com alguma instituição por alguns anos, por algum tempo. Até ela criar assim, algum know-how sobre o que é o trabalho da conscienciologia, ter alguma expertise em relação à docência. E, claro, procurar aquilo que ela tem mais afinidade. Se ela chegar e já encontrar um assunto que aquilo brilha o olho dela, vai naquele caminho. Isso é o ideal. E a gente tem que ser bastante cosmoético nesse sentido de abrir mão dos talentos também quando for necessário. Olha, essa pessoa aqui encaixa perfeitamente numa função que eu preciso, mas o caminho dela é outro. O caminho dela é numa outra área e o ideal é que ela se desenvolva naquela área. Mas se a pessoa ainda não tem muita clareza nesse sentido, o ideal é que ela escolha, que ela não fique assim nessa dúvida e também que ela tente permanecer por um bom tempo em algum lugar. Que ela não fique pulando de galho em galho, porque daí ela não consegue extrair resultados do trabalho dela. Eu fiquei 3 anos e meio, quase 4 anos no IPC, em Curitiba. E eu extraí assim, eu consegui vivenciar uma série de experiências muito positivas. Eu cresci muito como docente e voluntário nesse contexto, mas hoje eu sei que o foco do meu trabalho é a inversão existencial. Chegou um ponto em que eu tinha assim, eu era professor orientador, eu já dava CPC, eu já dava palestra, estava coordenando uma equipe muito séria, que é a área de conscienciologia. Então, assim, olhando externamente, parecia, a pessoa está só crescendo, tá ótimo o trabalho que está fazendo. Mas eu estava me sentindo, digamos assim, estava me sentindo deslocado. Estava sentindo que estava faltando alguma coisa. E o que era? Eu estava muito distante do grupo que eu tenho afinidade de trabalho. Eu estava sentindo falta de trabalhar com os inversores. Estava sentindo falta de atuar mais especificamente com o grupo, com as pessoas que eu sei que para quem eu tenho que prestar assistência e com quem eu tenho um rapport mais fácil, mais profundo, né? Então isso é natural. Primeiro a pessoa precisa ter uma experiência e começar a clarear isso, e em algum momento ela vai definir uma especialidade e aí ninguém segura mais. Aí o negócio é botar a mão na massa. É muito bom, porque é essa experiência que eu tenho também. Isso funciona muito bem. Muito bom, obrigada. Tá funcionando, tá. E não sei se você concorda comigo, também a postura de como a ideia do caça-talentos é incentivar o epicentrismo, de identificar os possíveis desafios a serem propostos para aquela consciência.
Porque, às vezes, se a gente fizer a leitura só na superficialidade, identificar que aquela consciência tem um trafor da comunicabilidade muito nítido, mas, em contrapartida, ela foge de uma área ali do voluntariado que seja mais ligada a exatas ou a um TMK. O que a gente poderia propor para essa consciência para alavancar ainda mais o epicentrismo dela, mais um aglutilamento de talentos ali, né? Numa união de talentos e não só delimitado, né? Propor desafios. Exatamente. Tem, assim, uma equação que é difícil de acertar, que ela exige muito trabalho do pessoal que coordena essa área de voluntariado em qualquer IC, que é justamente você acertar os talentos que as pessoas têm dentro do grupo, ou as tendências que as pessoas têm, os interesses e as necessidades que a instituição tem. Muitas vezes você tem lá um grupo que todo mundo é mais espontâneo, gosta mais de atuar na parte de atendimento, por exemplo, lidar com aluno e tudo mais, e ninguém está muito afim de ir para a parte operacional, lá de mexer com a parte financeira, ou ligar para os alunos para convidar para os cursos, mas existe aquela necessidade de trabalho. Você tem que fazer aquele trabalho. Então, o que acontece? Você tem que encontrar dentro desse grupo aqueles que têm alguma predisposição para enfrentar esse desafio e crescer dentro daquele setor. Então, como é que você faz isso? Não há como obrigar as pessoas. Não tem como você chegar e falar, você tem que superar essa dificuldade, você tem que ir para aquela área. Mas você pode mostrar os benefícios que a pessoa pode ganhar ao enfrentar esse desafio. Reciclar e tudo mais. E a tendência, assim, falando desse tipo de situação desafiadora, o ideal é você pegar alguém que já tem um pouco mais de história, assim, dentro da instituição. Não dá para pegar um voluntário de primeira vez e colocar ele na chapa quente direto. Exatamente, isso é muito arriscado. Você tem que respeitar também um certo tempo, pelo menos uns 6 meses da pessoa se inteirar do que é a instituição, se fixar, até você começar a direcionar ela para alguns desafios mais sérios ali. Eu queria fazer uma pergunta sobre a fobiologia, que ficou confuso para eu entender, né? Não sei se daí tu analisa e talvez me esclarece melhor. A questão da fobia dos trafares inibindo o desenvolvimento dos trafores. Para mim, aqui eu vi que caberia, eu vi que tu antes colocou a fobia de assumir os próprios trafores, né? Sim. Eu vi que cabia mais talvez a fobia dos trafores inibindo o desenvolvimento dos trafores. Fobia dos trafores. Me explicar que aqui, qual é o viés que eu quis dar? Assim, às vezes a pessoa tem muito medo de se manifestar de modo trafarista. Então ela está muito focada nos próprios trafores. Ela acha assim, se eu fizer tal coisa eu vou errar. Ela está muito focada no erro. E aí isso vai inibindo a manifestação dos trafores dela. Por medo de ter uma manifestação trafarista, ela deixa de apostar ou deixa de experimentar um trafor que ela tem ali para se desenvolver. Então, é uma relação entre aquilo que ela tem digamos assim, de fragilidade, inibindo aquilo que ela tem de potencialidade. O que a pessoa tem que fazer nesse caso? Ela precisa superar esse medo. Ela precisa abrir mão desse medo, ela tem até que abrir a possibilidade de errar. Ela tem que estar aberta à possibilidade de cometer um erro ali. E isso vai dar mais liberdade, ela vai estar mais flexível, vai estar mais leve para assim, não, se eu errar, mas pelo menos eu estou tentando acertar. E estou me apoiando nesses trafores que eu sei que eu tenho ou que eu pretendo desenvolver. Ficou claro? Aqui na Fatuística, o holopensene pessoal proexológico, atrator de consciências afins, a maxi proexis grupal. A minha pergunta é o seguinte: essa compreensão de como é o outro, de como o outro pode contribuir numa equipe, esse trafor, em que fase da sua autopesquisa você identificou, antes ou depois da prática da TENEPS? É que eu cheguei atrasada, eu não peguei a tua apresentação aqui. Sim. Você diz se isso foi antes ou depois da TENEPS? Isso. Não, isso foi bem antes. Foi antes, porque a minha TENEPS é bem recente, tem 2 meses só. Então, foi assim, o trabalho é que me fez desenvolver esse talento, ou começar a desenvolver, porque isso é uma coisa ainda para ser bem desenvolvida, né? Mas essa atenção em relação a como é que a pessoa funciona, a ficar atento aos talentos das outras pessoas, tentar direcionar a pessoa para um trabalho, isso foi o próprio trabalho de voluntariado que me obrigou a desenvolver isso, a ter essa percepção. Então, é uma coisa aí que eu tenho pensado já, que já faz parte da minha rotina, já tem uns 2 anos mais ou menos, e eu
E a TENEPS tem 2 meses. Mas eu acho que a TENEPS pode potencializar muito esse trabalho nesse sentido. Diego, parabéns pelo verbete. Obrigado. Na página 5, fala um pouco sobre essa linha 12, ali, a relação liderança com as técnicas que você colocou da impactoterapia e cosmoética destrutiva. Liderança e a técnica da impactoterapia e a técnica da cosmoética destrutiva como qualificadores do processo de liderança, né? Isso. Então, como é que funciona isso? Muitas vezes, o líder ele tem uma condição que ele está sempre assim, tendo que lidar com diferentes interesses, né? E com muitas consciências, cada uma ali tendo seus trafores, seus trafares. E ele tem que saber a hora de ser mais complacente com as pessoas, né? De ceder mais às pessoas, e tem que saber a hora de fazer impactoterapia. Não pode dar sempre uma de bonzinho também. A gente aqui está falando de um aspecto mais positivo, de você estar sempre acreditando nas pessoas, de incentivando os talentos delas, mas tem aquele momento em que você precisa usar a impactoterapia e a questão da cosmoética destrutiva. Quando você percebe, isso falando da cosmoética destrutiva, quando você percebe que existe uma situação, por exemplo, alguma coisa acontecendo dentro de um grupo de trabalho, alguma coisa anticosmoética em que não tem conserto, não tem por onde arrumar, o ideal é você acabar com aquilo, é você cortar na raiz. Mesmo que alguém fique triste, que alguém fique magoado contigo, você vai passar por chato, por ruim e tudo mais, mas faz parte do serviço. É melhor você preservar um trabalho que vai assistir uma série de pessoas do que preservar o ego de um grupinho de pessoas que está minando aquele trabalho. Entendi. Mas ainda pensando assim como técnicas que otimizam o trafor da liderança, você lembra assim de outra técnica mais no sentido de que técnica o líder utilizar para desenvolvimento assim dos trafores, ou para talvez ter uma leitura melhor das pessoas que ele está liderando? Para fazer essa leitura das outras pessoas, o interessante é a pessoa começar pela leitura dos próprios trafores. Então até um item que estava faltando na bibliografia, que é o conscienciograma, acho que é um bom start para a pessoa. Começar a estudar o conscienciograma e começar a estudar trafores, começar a estudar esse assunto. E também estar sempre prestando muita atenção nas pessoas, desenvolver essa habilidade de fazer uma heteroconscienciometria das demais pessoas. Se a gente pensar numa técnica, assim, nomear uma técnica, acho que heteroconscienciometria é um nome bom. Legal, valeu. Diego, na página 3, em mitologia, você pode, por gentileza, comentar o mito da consciência insubstituível? Isso é muito bom quando a gente está falando de liderança, porque a pessoa ela não pode assumir a liderança de um determinado trabalho, ela não pode epicentrar um projeto, algum trabalho, acreditando que ela vai estar sempre ali para liderar aquela equipe, ou para puxar aquele trabalho. A enciclopédia aqui, voltando a falar do professor Valdo, acho que é o maior exemplo dessa condição de consciência insubstituível. Mesmo o professor Valdo, com todos os talentos, com toda a habilidade que ele tem, com tudo que ele fez em relação à enciclopédia, ele foi inteligente em apostar nas outras pessoas, nos demais intermissivistas, na manutenção desse trabalho. Ele não ia estar aqui sempre, a gente sabia disso, ele sabia disso. Então, para o trabalho sobreviver, você precisa formar um legado ali, você formar digamos assim, fazer a passagem de bastão, que é uma das coisas mais difíceis quando a gente fala de liderança, é a pessoa saber abrir mão daquilo que ela está fazendo, daquele trabalho que ela coordena, porque às vezes a pessoa costuma se apegar, né, àquilo. Então, estou coordenando uma determinada atividade. E aí eu preciso passar o bastão para outra pessoa. Até porque tem um aspecto anticosmoético nesse sentido, que é o seguinte: se a pessoa ela fica muito tempo epicentrando uma determinada atividade, ela já sabe que ela aprendeu tudo que ela tinha que aprender ali, que está na hora dela passar a liderança ou o epicentrismo daquilo para frente, ela está impedindo outras pessoas de aprender e de avançar. Exatamente. E de evoluir. Então ninguém pode cair nesse mito de que é insubstituível, né? Agora, Diego, na exemplologia, na página 4, Max caça-talentos interassistencial, sobre aquele item do orientador evolutivo, gestor exemplar dos trafores das consciências do grupo evolutivo. Você pode aprofundar? Exatamente. Então,
eu entendo que o orientador evolutivo, o evoluciólogo, é o exemplo máximo assim, que a gente pode trabalhar, não considerando os serenões, que aí extrapola tudo que a gente tem, mas assim, mais próximo para a gente estudar, dentro dessa condição de ser caça-talentos, de entender os talentos das outras pessoas e direcionar essas pessoas para o trabalho assistencial, o evoluciólogo é aquele que mais sabe fazer isso, na minha opinião, justamente por todo o conhecimento que ele tem sobre a nossa manifestação e sobre o processo de evoluciologia, essa cosmovisão que ele tem. Agora, na fatologia, página 1, 10ª linha, você poderia clarear a impossibilidade de o líder evoluir no lugar do liderado? Isso é aquilo da pessoa querer fazer tudo para que a pessoa avance, né? Existem momentos que a gente vai acabar encontrando pessoas em que a gente não vai ter o que fazer. Se a pessoa não quer evoluir, se ela não quer avançar, se ela não quer aprender, se ela não quer sair do lugar onde ela está, o melhor é abrir mão. Não há possibilidade de o líder fazer os outros avançarem, evoluírem. Então a gente tem que saber lidar com isso também. E principalmente se a pessoa tem um apego forte pelo outro. E a gente acaba criando vínculos muito fortes no nosso trabalho, né? Acaba criando um processo de amizade muito forte, mas chega aquele momento em que um determinado, por exemplo, um voluntário ou um amigo, você sabe que ele tem um potencial grande, sabe que a pessoa pode fazer uma série de coisas, mas ele simplesmente não quer. Você não vai conseguir evoluir no lugar dele, você tem que abrir mão. Agora aqui na Principiologia, na página 2, 3ª linha, o verbetógrafo traz o princípio de o mais maduro liderar o menos maduro. Mas é muito comum em várias situações da vida o contrário. Você poderia comentar? Sim. Teve uma pergunta anterior. Teve. A gente já chegou a falar sobre isso. E assim, o que a gente está falando aqui é de uma condição ideal, ou do ponto de vista da conscienciologia, ou do nosso ponto de vista aqui, em relação a como a liderança deve funcionar. Mas não necessariamente é o que a gente vai encontrar na vida, principalmente na SOCIM, né? O ideal é que as consciências mais qualificadas, elas assumam a liderança daquilo que vai acontecer de um determinado projeto. Se o trabalho é cosmoético e ele é assistencial, a tendência é que as consciências mais maduras estejam na frente. Agora aqui na tecnologia, na página 2, 2ª linha, ela pergunta como você aplicou essa técnica da autorreflexão de 5 horas dedicada à descoberta do Mega Trafor pessoal e quais resultados obteve. Então, para fazer essa técnica, eu fiz essa técnica algumas vezes e assim, o que eu fiz, né? Basicamente fiquei refletindo sobre os fatos. O que vai direcionar a descoberta de um determinado trafor e principalmente do Mega Trafor? São os fatos. Então você tem que gastar esse tempo pensando e tentando lembrar e avaliar, pesar, ponderar sobre todos os fatos da sua vida onde determinado traço vai se manifestando. Então você vai elencando 1, 2, 3, 4, 5 e aquele trafor vem sempre se manifestando. E aí você pensa também sobre a relevância desse trafor. Qual que foi a relevância dele nos momentos mais críticos, nos momentos de assistência, quais foram os resultados que você teve com esse trafor, e aí isso você vai te dando condições de pesar qual que é aquele mais importante até chegar no que vencer o Mega Trafor. E agora, Diego, na binomiologia, lá na página 3, 4ª linha, você poderia comentar a relação entre os itens do binômio Mega Trafor Mater Pensene? Mega Trafor e Mater Pensene. O que é um Mater Pensene? É aquele pensene mãe, ou o pensene raiz. Ou seja, toda a tua pensenidade está vinculada a um pensene principal, assim. Então a pessoa tem digamos lá, toda a pensenidade dela conflui para um determinado assunto, para um determinado tema, ou uma determinada forma de pensenizar. E o Mega Trafor é aquele teu talento máximo, teu talento mais bem desenvolvido, que mais te impulsiona no que diz respeito à evolução. Então, quando você faz uma confluência entre o teu Mater Pensene e o teu Mega Trafor, essas coisas se potencializam. E você consegue ter mais resultados assistenciais. Você está colocando o teu principal talento para funcionar dentro daquele teu padrão principal de pensenidade. Em hominologia, na página 4, eu só queria saber o último item, o que significa. Qual item? Hominologia, o último item. Hominologia. Só um minutinho.
Olha, eu não me lembro, sinceramente. Eu coloquei, eu não me lembro. Eu vi em um verbete, eu lembrava do significado, Homo sapiens petiunicus. E petiunicus é... Bom, não vou chutar, senão vou falar bobagem. Oi, Diego. Olá, Legari. A terceira linha, página 1, terceira linha, fatologia. Você colocou uma frase aqui que eu concordo. O fato de toda consciência exercer algum tipo de liderança. Como que você... O mais comum é as pessoas não assumirem isso, né? O mais comum é ter uma esquiva da capacidade da pessoa de ter epicentrar algum projeto, né? Como é que você faz, né? Dá para a gente trocar umas figurinhas aqui, para incentivar essas pessoas a assumirem o seu papel dentro do grupo? Não sei se já fizeram essa pergunta aqui. Não, esse tema não entrou ainda. E é um tema muito importante realmente, porque a pessoa ela sempre, em algum momento, vai assumir algum tipo de liderança, né? Então, nem que seja para ser líder dos gatinhos que a pessoa tem em casa, né? Se ele não controla nem os próprios gatos, lá fica difícil. Mas o que acontece? É preciso mostrar os fatos para a pessoa. Tentar mostrar alguma situação, identificar alguma situação em que a pessoa ela foi líder ali ou ela epicentrou alguma coisa. Muito comum na família, por exemplo. A pessoa ter alguma situação crítica em que ela foi lá e assumiu a responsabilidade, ela foi lá e conseguiu solucionar alguma situação por iniciativa própria. Então, tentar identificar essas situações e mostrar para ela e falar assim, olha, você tem essa capacidade. Mas dentro do voluntariado, assim? Dentro do voluntariado, trazendo para o voluntariado. Do voluntariado da mesma forma, assim, você primeiro tentar identificar assim o que a pessoa tem de talento ali, o que ela tem, o que ela já tem de resultado positivo. A pessoa com o tempo ela sempre vai demonstrar alguma coisa positiva ali, uma contribuição positiva. Se ela não demonstrar isso, tem alguma coisa errada e tem que conversar com essa pessoa, direcionar para algum trabalho que ela consiga fazer isso. E mostrar isso para a pessoa que ela tem essa responsabilidade, que ela tem essa habilidade ali que ela está oferecendo para o grupo, e mostrar o desafio. Falar, olha, você já fez isso até esse ponto. Que tal você assumir um desafio maior? Tem essas pessoas aqui que você pode contribuir com a tua experiência, com os teus talentos aqui, elas precisam ser assistidas. Vamos pensar no exemplo de uma pessoa que já tem algum tempo de voluntariado, mas nunca assumiu o epicentrismo de nada. E aí tem um grupo de voluntários novos que precisam ser coordenados ali. Você fala, olha, tem essa situação aqui, o que você acha de trabalhar? E aí sempre tentar mostrar primeiro, o benefício que ela vai causar para as pessoas, para o trabalho, para o grupo, o benefício que ela vai ter de assumir esse epicentrismo. Veja só, você vai desenvolver isso, vai desenvolver esses talentos e tudo mais, e também a responsabilidade que ela tem. Mostrar assim, olha, se você não assumir, veja o que tipo de omissão que você está causando aqui. Né? Ok, obrigado. Agora, Diego, você poderia comentar a frase enfática, lá na página 6? Essa frase enfática eu gostei particularmente dela, assim, foi bem interessante escrever. Eu estava tentando juntar uma série de ideias assim diferentes e a frase enfática ela tem um determinado limite, então não dá para escrever um textão ali, né? Então a Proexis conecta os trafores da Consim, homem ou mulher, à solução das necessidades do cosmos, das necessidades evolutivas, na verdade. O que isso quer dizer? O que essa primeira fase quer dizer, né? Então o que é a Proexis, basicamente? A Proexis é uma programação de vida, é uma sequência de tarefas, de trabalhos, um projeto em que a pessoa está disponibilizando os seus principais talentos para fazer assistência. Então, a Proexis é isso, é esse conector entre o que a gente tem de potencialidade e as necessidades assistenciais que precisam ser sanadas, que a humanidade ainda tem. Então, essa conexão é muito inteligente, assim. E uma das coisas mais satisfatórias que tem na vida é você ser uma pessoa, digamos assim, que está oferecendo as suas potencialidades, que você se sente útil. Uma das coisas mais satisfatórias é você fazer uma assistência que deu certo e ver os resultados daquilo. E a Proexis é isso, é você conectar os seus trafores à solução dessas necessidades. E aí, complementando a primeira frase, a segunda diz, cada peça do maximecanismo interassistencial tem um lugar decisivo de encaixe. Ou seja, cada um de nós somos peças que vão contribuir para esse maximecanismo. Fazendo uma analogia com o processo aí de engenharia, né? Cada um, se a gente for para pensar num relógio, por exemplo, aquela peça, por menor que seja, ela tem uma função decisiva dentro do mecanismo, ela tem o seu lugar certo para encaixar. Então, qual é o lugar que você, Teletortuliano que fez a pergunta,
precisa se encaixar? Qual é o lugar que cada um de nós aqui nos encaixamos melhor e somos mais produtivos dentro desse mecanismo? Então, Diego, falar em peça, em encaixe, essa é a chave para aquele Homo sapiens petiúnicos. Que bom que você achou. Pet vem de petia, que é de peça, do latim. Ah, peça única. Peça única. Isso, da singularidade, né? Eu lembrei do único, mas não lembrava do pet. Também ela deu uma saída, mas depois eu conto para ela. Tá ali atrás, né? Tá ali. Então, e justamente o professor Valdo usou esse Homo sapiens no verbete peça única. É em cima do lance do que você acabou de falar, da sua frase enfática. Maravilha. Tá bom? Então é isso, gente. Tudo bem, então? Encerramos aqui a nossa tertúlia, nosso tempo está esgotado. Diego, a gente aguarda os próximos, tá? Principalmente diante aí da sua revelação, aí do seu alto trafó, declarado aqui público online, aqui. não é verdade? Então a gente aguarda os próximos verbetes, aguarda os próximos aí dos outros verbetógrafos atuais e futuros presentes, tá bom? E muito obrigada a todos vocês e aos nossos teletertulianos também, a toda a equipe aqui do Tertuliário. E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje teremos um recado. A Fernanda com o curso Leitura Lúcida. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Agora, aí nessa época aí de planejamento para 2016, o CAEC tem uma dica para quem quer aumentar a sua criticidade, a sua tecnicidade em relação às suas leituras, que é o curso Leitura Lúcida, do leitor crítico ao escritor tarístico. Esse curso está estruturado em 4 módulos. São módulos tanto em EAD quanto presencial. E é interessante porque entre esses módulos a pessoa vai ter várias atividades, vai ter um preceptor acompanhando para tirar dúvidas e orientando. E ainda tem várias tarefas e também bastante material em 27 aulas do tipo, no estilo TED de vídeos, né, aulas gravadas. Então, o curso vai desde como organizar os saberes, técnicas de leitura, como superar a antidispersão consciencial na leitura, uma autoavaliação da qualidade de como que está sendo a sua leitura, e depois a relação aí da leitura com a escrita, né? Então, está aí a dica. A próxima turma começa agora dia 6 de março de 2016. E faça aí, agende aí, se programe para estar iniciando. Esse é um curso novo no CAEC, né? Através da recepção do campus aqui em Foz do Iguaçu. O telefone é 3525-2652, com o código de área 45, ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete computador pessoal, especialidade intrafisicologia, e o verbetógrafo Henrique Elias. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.